Boa noite a todos e todas. A gente vai dar sequência aí à nossa disciplina, né? Nós estamos vendo a V2, desculpem, a apostila da V2, né? Que vai ser a base aí para a nossa segunda avaliação. A gente está vendo aí agora essa questão do planejamento tributário, as figuras, né? As questões aí que envolvem o planejamento tributário, né? Nós já tivemos uma noção geral, né? Obviamente do planejamento tributário, e agora a gente está nós estamos agora, né, analisando aí aquilo que envolve, né, as questões que estão aí, digamos, que são, né, as questões utilizadas para a construção de um bom planejamento tributário, né? Mas essa questão de planejamento, né, gente, todos nós, assim, temos noção, né? Obviamente, todos nós temos noção, desde muito novos, né? A gente aqui que vivemos aí sob a égide de um regime capitalista, né? A gente sempre é acostumado aí a, a entender que para muitas vezes para nós adquirirmos, né, um bem, para nós conquistarmos alguma coisa, essa conquista ela só virá a partir aí de um planejamento. Então, às vezes, quando somos crianças, né, aí a gente tem lá o sonho de ter por exemplo, né, quando a gente está na fase, óbvio, né, uma criança aí de mais ou menos 7, 8 anos, né, eu me lembro que na minha época, quando eu era criança, isso não tem muito tempo, né, tinha um Aquaplay, um negócio que você jogava com a água, era tipo um fliperama, mas era aquático, né? Digamos assim, envolvia água no meio. E quando eu queria, né, comprar, e aquele negócio era meio caro e tudo, aí a minha mãe, né, falou, não, faz um cofre e vai economizando aí, tudo que você ganhar, quando for seu aniversário, você pede dinheiro, né, todos, tipo assim, vai juntando. Foi a minha primeira noção de, tipo assim, de que para eu conquistar algo, né, eu teria que fazer ali um planejamento para no futuro conquistar, né? E essa noção de planejamento tributário, né, em que sentido, né? Para a empresa andar enxuta, para a empresa ter uma saúde financeira, né? É imprescindível, né, que façamos aí um planejamento tributário. Isso é fato incontroverso, né? E isso eu acho que já está aí na mente de vocês. Vocês já estão certos disso, né? Teve uma oportunidade, né? Teve uma aula aqui que eu me lembro que um aluno ele fez um comentário nesse sentido. Ele falou até mesmo nas nossas casas, né? E com total razão, né? A gente sabe que para conquistarmos, para termos algo, para, né, fecharmos ali as contas do mês, a gente precisa de um planejamento tributário, né? Eu falei com vocês, né? Eu gosto muito de trabalhar com essa questão de exemplos práticos, né? Eu estou trabalhando num divórcio, né? Que envolve aí um supermercado e tal. Eu precisei de um contador
E hoje eu tive contato com ele, nós estávamos conversando e ele falou, né, que tipo assim, o supermercado poderia estar. Ele falou que o supermercado lá é tudo redondo, assim, não deve impostos, não deve funcionário, não tem ação trabalhista. Ele falou que lá é tudo muito organizado nesse sentido, né? Mas, por outro lado, ele falou que falta um planejamento tributário. Ele usou esse termo, né? Eu nunca comentei com ele que eu leciono essa disciplina, mas ele falou comigo com estes termos, né? Ele falou assim, um planejamento tributário lá, a finança estaria, o lucro, né? Ele quis dizer isso, que ele falou que a finança está em dia, está correta, mas o lucro poderia ser bem maior. Ele falou que falta lá um planejamento tributário mais minucioso. Ele enxergou isso, né? Ele está fazendo auditoria lá e ele me deu esse feedback, né? Ele falou, não, é uma coisa para você estar passando para sua cliente aí e tal, que essa questão do planejamento tributário. Aí eu até ri na hora, né? Eu falei, ó, nem me fala. Eu sempre penso nisso, né? Então, né, gente, essa noção geral de planejamento, isso aí você já tem que ter em mente, né? Nós estamos aí, hoje deve ser o nosso 7º encontro, 8º encontro, não sei. Isso aí eu quero que vocês tenham em mente que o planejamento tributário, né, ele é imprescindível aí para o sucesso da empresa. Agora nós estamos aí detalhando, entrando nos detalhes aí de como, né, de quais, diferenciando, né, essa questão de planejamento tributário que é lícita, né, que nós também discutimos isso também ao longo das nossas aulas, né, que é uma questão lícita. Nós estamos diferenciando aí agora dos outros institutos que são muito utilizados no nosso país, né? Porém, são ilícitos, né? Por quê, gente? Assim, o técnico, né? Igual eu costumo falar, o, o, o técnico, a pessoa que é técnica, ou seja, né? Técnico eu falo em que sentido? Eu não falo de ter curso técnico, não, né? Eu falo técnico no sentido de ter a capacidade. Então, aqui nós estamos num curso superior de contabilidade, correto? Lógico que vocês vão sair daqui, né, com a capacidade técnica, né, para opinarem em questões que dizem respeito aí à contabilidade das empresas. O propósito é esse. Então, vocês são técnicos, peritos no assunto, né? Consequentemente, né? Então, assim, o perito, o expert, né? Se ele cometer um erro ali, o erro dele pode ser encarado, né? Aí eu já falo numa perspectiva jurídica de duas formas, né? De forma culposa, né? Ou seja, ele não teve a intenção de errar, mas ele foi imprudente, negligente, né? Ou imperito, né? Ou ele errou porque ele não tinha conhecimento, né? Ou o erro dele pode ser decorrente de dolo, né? Ou seja, da intenção, né? Então, assim, o meu propósito é passar para vocês, enquanto alunos, quanto futuro do Brasil, né? Seres profissionais aí da contabilidade e tal, que o erro de vocês sejam o único erro que vocês admitam ter é por imperícia, né? Por às vezes não ter um conhecimento adequado, tentar fazer algo ali e errar, tipo assim, nossa, eu não sabia que tinha essa lei que falava que
esse tributo era menor, que, né, alguma coisa nesse sentido. Agora, por dolo, né, é inadmissível, né? Você ter a intenção de você, um profissional, né, chegar para o cliente e passar para ele lá falar assim, ó, tem jeito de você driblar, mas se você sonegar e tal, isso aí, né, eu não compartilho dessa ideia, né? Eu acho que por mais, né, que não seja bom o retorno e tudo, a gente tem que procurar aí fazer sempre o certo, né? É lógico, gente, né? Eu sempre falo aqui que eu tenho uma menina que é secretária aqui, que trabalha comigo, ela é secretária, mas ela é estudante de direito, né? E às vezes, em escritório de advocacia, né? Igual hoje, por exemplo, né? Veio 2 clientes aqui para fazer uma apresentação na delegacia, para eu levar eles lá na delegacia. Aí, o que aconteceu? Ó, o cara me roubou uma bicicleta, aí eu vi o cara no bar, fui cobrar ele, ele falou assim, não, eu vou lá em casa buscar o dinheiro. Aí ele foi na casa dele, quando ele voltou, ele jogou pedra na minha casa e tal, e acabou que teve uma discussão, não sei o quê, um deu uma facada no outro, né? Aí foi no pescoço, a facada pegou no pescoço. Eu nem trabalho muito com criminal, não. Assim, eu, modéstia à parte, eu até entendo de criminal, mas eu não gosto muito de trabalhar com criminal, não, porque o criminal ele esgota muito o profissional, né? Mas aí, tipo assim, para ele apresentar lá na delegacia, é lógico que a gente tem que dar outra versão, né? Não vai chegar lá e falar, não, eu dei a facada do cara, né? E tal. Não, a gente vai falar que teve uma briga que acha que ele cortou foi com o cordão dele. É mais ou menos nesse sentido, né? No direito tem essas coisas, né? Agora, na contabilidade, por ser questões mais técnicas, né, gente? Não pode chegar e questões assim, mais, não é que sejam questões mais técnicas, não sei se eu estou usando o termo correto, mas assim, são questões isso aí é meio enrolado, né, gente? Sei lá. Mas assim, você chegar e falar com o cliente, né? Por exemplo, chega um cara lá e fala, ó, eu quero montar um hotel e tal. Eu quero pagar o menos impostos possíveis. O que eu faço? Você não ficha carteira do seu funcionário, né? Que você não vai pagar imposto para ele. Tipo assim, sabe, fazer essas questões aí para prejudicar o outro é muito ruim, né? Para ele crescer em cima de prejudicar o outro. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Então, agora a gente vai dar continuidade aí na nossa apostila. Nós paramos na página 15, salvo engano, né? No final da página 15 aí, no planejamento tributário e figuras afins. Foi isso mesmo? Me ajudem aí, gente. Foi, MacGyver. Você que sempre está por aí. Você lembra? Bah, professor, pior que não, professor. Não, então tá. Mas eu tenho quase certeza que foi, tá? Porque antes de começarmos a aula, eu dei uma lida na apostila aqui e eu lembro Ó, que. professor, a Jaqueline ali, ó, falou no chat ali que foi, ó. Ela tá com a memória melhor aí. Ah, não, isso mesmo. A Jaqueline também tem sempre participação ativa aqui. A Jaqueline, o Felipe também, o João Pedro Six, né? O João Pedro Six estava meio sumido, eu acho que na última aula ele não estava aí não. Hoje ele está aí, né? Tem um estilo de DJ, ó, chapéu com a aba, boné com a aba. Não, hoje eu tô te vendo aí. Eu tô falando na última aula que eu acho que você não tava. Mas beleza. Então, vamos lá. A Bruna também sempre está aqui, o Eliezer, né? Essa turma, Jefferson, todo mundo sempre está por aqui, né? É uma turma bem participativa. Então, vamos lá, gente. Vamos dar continuidade. Então,
planejamento tributário e figuras afins, né? O que são figuras afins, né, gente? São figuras que têm correlação com o planejamento tributário. É nesse sentido aí, né? Que estão aí se relacionando com o planejamento tributário, né? Estão contribuindo, são figuras que contribuem, né, para um bom planejamento tributário, né? Então, conforme visto, planejamento tributário ou elisão fiscal são institutos que têm por finalidade impedir a ocorrência do fato gerador do tributo ou reduzir o aspecto quantitativo da obrigação. Ou seja, tanto o planejamento quanto a elisão levam uma diminuição ou exclusão do tributo, né? Ocorre que outras situações, né, podem ter o efeito de excluir ou reduzir o pagamento de tributo, mas que, por motivos a seguir explicados, né, explicitados, desculpem, né, explícitos, não são considerados por parte da doutrina como formas de planejamento tributário elisão fiscal. Assim, pode chegar à conclusão de que nem toda a situação que implique numa diminuição ou exclusão do valor a recolher a título de tributo será necessariamente um planejamento tributário. Então, é isso que nós estamos conversando, né, gente? Existem, né, questões que são parecidas, né, que são aí que a priori, né, num primeiro momento, à primeira vista, né, elas podem ter ali no frigir dos ovos vai ter a mesma consequência do planejamento tributário, né? Ou seja, vai diminuir ou excluir o pagamento de tributo. Mas, todavia, porém, contudo, né, a depender da situação ali que isto ocorrer, ou seja, em chegarmos à conclusão a conclusão de não pagamento ou de diminuição de tributo, né, não necessariamente, né, poderá ser considerado um planejamento tributário. Por que a doutrina entende dessa forma? Porque são formas que, embora vão reduzir ou diminuir o pagamento ilícito, não são aceitáveis, né, aí pelo ordenamento jurídico, né? Gente, agora, igual eu estou falando, na teoria, né, a gente tem que ter essa noção, tem que ter essa distinção para a gente deixar bem claro para o cliente, né? Porque igual eu falei. Carrega, Caroline. Seu áudio abriu aí. Parecia que tinha uma sessão espírita na sua casa aí. Então, gente, ó, a questão é a seguinte. Nem todo, né, eu perdi até um pouco. Isso. A questão, a gente tem que ter muita noção dessa diferença, gente. Por quê? O cliente, né, como que acontece? O cliente chega lá, aí o cliente fala assim, fulano falou comigo que está pagando bem menos tributo. Ele está fazendo isso, isso e isso. Aí você, como técnico, você vai enxergar ali que aquilo é o quê? Um ato ilícito. Então, você tem que deixar claro para o cliente. Você tem que falar assim, cara, beleza, ele realmente está pagando menos tributo. Eu acredito que sim, né? Pelo que o senhor está me falando aí, a forma que ele está utilizando, né, realmente implica aí na diminuição do tributo. Só que tem um detalhe, o que ele está fazendo é ilícito, né? É contra a lei. Se descobrir, ele vai ter multa, ou o estabelecimento dele vai ser fechado, né? Ou ele vai ter que pagar uma multa violenta, entendeu? Ele vai se enrolar. Então, tem que ser claro, tem que jogar o quê? As cartas na mesa, né? Falar com certeza, entenderam? Então, assim, às vezes o cliente chega aqui no meu escritório, o cara chega aqui e fala assim,
eu não quero deixar nada para a mulher, eu estou separando, né? Eu não quero deixar nada para ela e tal, porque tipo assim, nós estamos separando, a gente brigou, não gosto mais dela e tal, quero deixar nada, quero que você faça de tudo para não deixar. Eu sempre falo, olha, que eu penso, a melhor forma de resolver isso é dividir meio a meio aquilo que foi construído na constância do casamento, tá? Aí, o que acontece? Muitas vezes, né? O cliente quase quer me bater, né? Fala na primeira vista, mas por que e tal? Eu falo, porque, tipo assim, às vezes você vai querer alongar o processo, sonegar patrimônio, passar para nome de terceiro, você vai gastar muito mais com advogado, o processo vai durar um tempão, você vai às vezes passar para um terceiro aí que o cara depois pode passar a perna, tem isso, entendeu? A depender da situação. Então, assim, tem várias possibilidades, gente, né, de o cara gastar muito mais do que ele acha que ele vai economizar. Né? Eu jogo as cartas na mesa. Agora, se o cara, depois de tudo que eu falar, né, se o cara falar assim, não, eu quero, então, beleza, você está me pagando, eu sou advogado, eu vou usar o quê? Os meios processuais, né, para a gente alongar este processo aí a mais forma possível, a maior parte, né, o maior tempo possível. Mas eu deixo o quê? Claro para ele as consequências da escolha dele, né? Então, no escritório de contabilidade, imagino eu, né, eu nunca tive um escritório de contabilidade que vai ser dessa forma, né? O proprietário vai chegar lá, o cara vai falar, o cara vai, aí você tem que dar as melhores opções para ele dentro daquilo que a lei fala, né? Por quê? Você vai deixar claro para o cara, você vai falar com o cara, olha, as consequências de uma sonegação, de um ato ilícito, né? Elas são estas. Se você quiser correr o risco, né, ao seu alvedrio, beleza, tá? Agora, eu quero deixar claro para você. Aí, gente, quem, né, for arriscar e fazer assim, ó, vou fazer algo, se o cara, né, for insistir ali e tal, eu aconselho a sair fora, né, do cara, né, se ele for querer mesmo ali. Exatamente, é igual o cara, o faturamento, a pessoa falou aqui, ó, o aluno falou, exatamente, vai sofrer as consequências, isso que Eduardo, bem lembrado aí, Eduardo, isso que eu já ia completar nesse sentido, né, eu aconselho a sair fora, porque justamente porque se assinar alguma coisa ali o contador, vai ter as consequências, né, vai gerar as consequências. Eu tenho um cliente que tem uma mercearia lá em Belo Horizonte e é numa favela, né? Na quebradona lá em BH, né? E o cara, assim, é todo enrolado com impostos. Aí o cara um dia veio falar comigo, né? Vou trocar o contador, dei essa contadora, não sei o que e tal, me ligou aqui, né? Falando mal do contador. Aí eu deixei ele falar e tal, depois eu falei, mas por que você tá querendo tal? Porque a contadora estava xingando ele, falando com ele, para fazer o quê? O certo, né? Ela falou, não, você tem que né, questão de funcionário lá, né? Aí ele estava querendo fazer algumas ele não quer assinar carteira, exatamente. Era questão de funcionária grávida lá, né? Aí a menina levou ele, o cara assim, me procura, eu falei com ele assim, ele chama Júlio, eu falei, Júlio, olha só, ele falou comigo, como é que eu vou resolver esse negócio dessa funcionária, eu não assinei carteira dela, ela tá grávida agora e tal, tem que ficar afastada, não sei o que, como é que eu vou fazer? Falei com ele, cara, vamos sentar, vamos fazer um acordo, né?
como se fichada ela estivesse, e você vai ter que pagar os direitos dela. Por quê? Se ela te levar na justiça do trabalho, ela pode ganhar até um dano moral. Não deu outra. Não sei o quê, ela não vai ter coragem de levar, não sei o quê. A mulher, eu falei assim, hoje em dia, cara, a mulher levou e tal, o que aconteceu? Até dano moral lá ganhou. Só que aí que a gente conseguiu fazer um acordo para pagar sem o dano moral, né? Mas assim, foi a mesma coisa. Aí eu falei com ele, você está gastando comigo, com um advogado, porque eu tenho que apresentar defesa, tem que... Uma questão que você poderia resolver administrativamente. Então, eu vejo, né, gente, na condição de advogado, que as pessoas, às vezes, por questões de ego, né, de orgulho de alguma coisa, judicializam questões que poderiam assim, perfeitamente serem resolvidas por intermédio do diálogo, né, de dialogar, conversar, sentar, escolher ali um mediador que seja para conversar e resolver, né? Então, assim, no processo de divórcio, por exemplo, né? Dando um exemplo aqui do processo de divórcio, né? Se o José das Couves é casado com a Maria Taioba lá, os dois que construíram tudo juntos, né? E tal. Quem que são as pessoas mais aptas a resolverem um problema de separação se eles vierem a separar? Se não está dando certo, se eles não combinam mais e tal, quem que tem que separar os bens? O juiz que vai ter que falar, que é uma pessoa que nunca esteve na casa deles, não conhece a história de vida deles, não sabe o que é de preferência de um, o que é de preferência do outro, não sabe absolutamente nada que passa dentro daquela casa, não sabe de porra nenhuma que eles viveram ali, né? É o juiz que tem que falar. É óbvio que não. Eles que tem que sentar, né? E os divórcios que dão menos problema, que é só colocar no papel, né? Que tipo assim, chegar lá e pedir só para homologar, são aqueles que as partes constroem ali a separação, né? Que conversam, dialogam e falam, ó, nós vamos separar, a gente já decidiu aqui juntos, né? Como que vai ficar, né? Questão do filho, das visitas, da partilha de bens e tal. A gente quer só que você, né, advogado, coloque isso no papel e submeta lá para o juiz, dá o aval para eu ter lá a minha certidão de casamento com o mandado de averbação, né? É assim. E nas questões aí que envolvem empresas, né, questões trabalhistas, essas questões, muitas, né, grande parte das questões seriam resolvidas se houvesse diálogo, né? Administrativo ali. Por quê? O empregador, trazendo agora aqui para o nosso ambiente aqui de contador, né? O empregador, né? Então, o empregador, ele tem lá o funcionário. Ele sabe qual que é o cargo do funcionário. Então, ele vai colocar o cara lá de recepção. Então, vai colocar lá, o cara vai fazer um campo daquele society de futebol, né? Vai colocar um bar lá e a pessoa vai ficar no bar atendendo o balcão ali e vai atender também os peladeiros lá, né? Aí ele vai anotar, vai ter uma agenda e vai anotar, ó, a turma do MacGyver Galvão, né? Vai pelar, vai jogar bola na quarta-feira de 8 às 9 da noite, né? De 9 da noite às 10 entra a turma do Eduardo, né? De 10 às 11 aí já vem a turma do DJ João Pedro aí, né? Que é uma turma mais da madrugada. Beleza, aí o cara vai ter essa dupla função. Aí o cara vai falar, olha, eu tenho uma dupla função aqui, né? Eu trabalho em dupla função e tal, então eu tenho que receber um pouco mais, né? Do que o cara que vai ficar só no boteco, só atendendo aqui no bar.
Então, nessa condição, se o cara do bar, por exemplo, recebe um salário mínimo, eu vou receber um salário mínimo e meio. Aí, talvez o empregador vai falar, ah, não, você tem dupla função, mas essa questão da pelada aí é fácil, é só você anotar o nome e tal, não vai te dar trabalho, não aumenta em nada, né, o seu trabalho e tal. Aí, beleza. Aí fica essa situação aí, o empregado fica lá nessa dupla função e tal. E passa um ano, o cara sai da empresa, vai, conversa com o advogado, né? O advogado vai falar, não, você tem direito, você estava desempenhando lá a função de balconista no bar e de atendente da turma da pelada, né? Então você estava lá em duas funções, você tinha que receber mais mesmo do que o seu companheiro que estava lá do seu lado, que estava só atendendo o balcão, que nunca mexia nessa agenda, né? Realmente, essa questão da agenda dá dor de cabeça, porque tem uma turma que tá doida para jogar bola na quarta-feira, aí 8 horas, aí se essa de quarta-feira, 8 horas, deixa de ir no horário marcado, você tem que lembrar e tal, tem que colocar aquela, tem que ter uma lista de espera, e tem que saber quem que é, quanto que é, quem que pagou e tal. Então, assim, são outras atribuições, você tem outras funções ali, além daquelas de, tipo assim, eu quero uma Brahma, eu quero uma Skol, eu quero não sei o quê. Então, e tal. Mas quem que sabe melhor dessa situação? Aquelas pessoas que estão ali envolvidas. Agora, um juiz aí vai levar lá para o juiz só papel, documento, e o cara vai analisar aquilo ali friamente, né? O cara vai analisar aquilo ali friamente e pronto. Aí ele vai pro tudo ou nada, né? Ou ele vai falar assim, se o cara comprovar lá que ele realmente desenvolvia aquela função e tal, se ele levar testemunha e tal, aí vai ter que juntar documento e tudo, beleza. Agora, se não, aí ele vai pro nada. Então, assim, é muito arriscado, sobretudo, né, neste caso aí que envolve justiça do trabalho, porque a legislação é muito favorável ao empregado, apesar de ter tido uma mudança aí, mas a exegese, né, a interpretação ainda, né, tem sido uma interpretação muito favorável ao empregado, né? Então, assim, tem que... O que eu estou querendo dizer, gente, com tudo isso que está sendo falado aqui? Que a função, né, do profissional, do contador, é deixar tudo muito claro. Porque quando a gente coloca a situação, eu já percebi isso, né, de uma forma muito clara, né, e técnica, e você coloca aquela situação com argumentos, né, com exemplos, explicando e tal, o porquê que tem que ser correto, porquê que tem que ser assim, assim, assado, as pessoas tendem a fazer o certo e falar assim, não, é verdade, eu vou por este caminho aqui, porque se eu for pelo outro caminho, pode ser que não dê em nada, mas se der, eu estou ferrado. E hoje em dia, gente, não tem ninguém mais bobo, né? Tipo assim, sobretudo com essa questão de empregados aí, não tem ninguém mais bobo, né? Todo mundo judicializa, né? Advogado tem aí a dar com pau, né? Então, tudo isso influencia também. Então, Ô, professor, oi, Magaio. aquela hora o senhor tá falando ali da divisão de patrimônio. Quando eu fazia estágio no banco, a gente tinha um programa lá de prevenção à lavagem de dinheiro, né? Que a gente atualizava o cadastro daqueles clientes que tinham uma movimentação muito atípica com a renda que eles declaravam. Aí numa da lista lá tinha um parceria meu que ele é aqueles representantes que vende para mercado e coisa e tal. Aí ele tinha uma renda considerável, só que ele não tinha nada declarado. Aí eu tava atendendo ali no banco, conversando. Aí ele me disse que tinha 2 terrenos, com casa, tinha carro, 2 carros também. Só que ele dizendo que não botava nada no nome dele, tudo no nome da mãe dele, para não precisar dividir com a esposa caso se separasse. Isso daí tem. Isso aí, tipo, funciona ou não? Não, não funciona, porque assim muita gente faz isso. O que que acontece? Isso, né? Tem aí institutos processuais, é,
hábeis, né, utilizados justamente para pegar esse tipo de coisa. Então, a mulher, né, a esposa, descobrir isso aí, gente, acontece o tempo todo, né, muito mais do que a gente imagina, né? Se a mulher... e é óbvio, gente, que a mulher sabe, porque a mulher tá... tipo assim, eu costumo falar, né? Quando eu trabalho muito em causa de família, né? Muito mesmo, né? Você tá brigando ali com o seu inimigo, inimiga íntima, né? Então, assim, são pessoas que estão ali convivendo com você o tempo todo, então sabe tudo da sua vida, porque às vezes a gente não pensa assim, não sabe, né? Não sabe disso, não sabe daquilo, mas sabe, né? Então, na hora que vem a briga, que vem a desavença, aí vem tudo à tona, né? Aí isso aí é considerado fraude a terceiros, né? Aí, por exemplo, se comprova lá, né, que como que seria esse exemplo específico que você deu aí, ó, o cara, vamos pôr, o cara tem uma renda lá de 15 mil reais, 15 mil, né, e a mãe dele, vamos pôr, que tem uma renda de 2 salários mínimos, vamos pôr 3 mil, e ela tem terrenos lá de 500 mil. Então, assim, e esse terreno foi adquirido né, após o cara ter casado, né? Isso também é importante, que vai ter que ser aí na constância do casamento. Então comprovou lá que o terreno não corresponde à renda da mãe, que é a proprietária, né? Comprovou que ele foi adquirido na constância do casamento, né? Comprovou que a renda dele é, apta a ter esse terreno, a ter comprado esse terreno, ter adquirido esse terreno ao longo aí de alguns anos, financiado e tal. Ele pagava a prestação aí, vamos pôr, de 2, 3 mil, né, 3 mil reais, e num determinado tempo ele conseguiu pagar o terreno e ter ele. Então, assim, vai ter que dividir. Aí é isso que eu tô falando. O cara acha que vai ser bom se um negócio desse for descoberto, aí ele vai ter que gastar muito dinheiro com o advogado, para o advogado maquiar isso aí, tentar prolongar isso aí. O advogado vai comer um bom dinheiro, né? E no final corre o risco de quê? De ter que vender o terreno e dividir, né? Aí o que acontece? Um negócio que ele tinha direito no início, certo, neste exemplo aqui, de 250 mil, né? Se fosse vender o terreno, ficaria 50% para um, 50% para outro, 250 mil. No final desses 250, aí vai vender o terreno por 500 mil, né? Ele vai ter pagado aí, vai ter pago ao advogado, vamos pôr aí por baixo, né? A depender da situação aí, 50 mil, né? A mulher vai ter que pagar advogado também, vamos pôr 50 mil. Quer dizer, cada um vai perder 50 mil aí por baixo, né? E fora, né? O desgaste moral, né? Que é impagável, né? Que assim, você ter, eu pelo menos, eu sou advogado, o último lugar, né? Deus que me livre e guarde, que eu quero estar, assim, como pessoa física, né? Na frente de um juiz, num fórum, né? Como pessoa, assim, fora da minha profissão. É lógico que profissionalmente eu gosto de estar no fórum, né? Tal, tem que estar participando das audiências. Eu gosto da minha profissão. Agora eu falo como pessoa física, né? O que eu puder evitar para chegar ali, não, eu faço, né? Eu sempre evito. Às vezes tem coisas que são demandas minhas particulares que eu vejo que eu tinha tudo para ganhar, mais assim, alguma coisa e tal, e eu resolvo administrativamente, ganhando menos, perdendo, justamente perdendo assim financeiramente e ganhando emocionalmente para não estar lá na frente de um juiz, entendeu? Porque no juiz, assim, você pode. Igual eu tô falando, tem um ditado, né, no meio jurídico aí que o pessoal fala que é certo, que é assim, bunda de neném e cabeça de juiz é lugar que ninguém sabe, né?
E, gente, a disciplina de vocês, ela tem uma relação muito íntima com o direito, né? Vocês já perceberam isso, né? Igual o Eduardo falou aí, o Eduardo colocou aí, e a gente está vendo aqui, vocês estão tendo noção aí, tributo, o conceito de tributo, né, de tributo, a questão tributária, ela tem toda a sua sistemática, né, no direito, né? Ela tem ali os princípios constitucionais que nós já vimos aqui na aula passada, nós mencionamos aqui que é o fundamento, né, do planejamento tributário está na Constituição, né? Na parte lá que fala dos tributos. Tem o Código Tributário e assim, e tem a questão, essa questão do planejamento tributário, ela perpassa demais pela ética do profissional. Por isso que essa aula aqui, eu estou falando muito sobre isso, né? Essa questão da ética profissional, porque o profissional tem que ter uma ética. E como que é essa ética? É julgar limpo, né, gente? Porque hoje em dia eu percebo que as pessoas são muito de meias palavras, né? Que todo mundo fica meio assim e tal. Porque você fala uma coisa lá na rede social, por exemplo, eu nem tenho rede social. Eu tinha, eu não sou contra quem tem, não, tá, gente? Para mim, eu não gosto muito, não. Mas eu via lá na rede social, né? Tipo assim, é lógico, né, gente? Opiniões contrárias, elas são ótimas, são super saudáveis, né? Agora, às vezes você posta lá alguma coisa, alguém posta alguma coisa lá, aí vai alguém opinar lá que não sabe nada do assunto, tá tirando trem de sovaco para falar, né? Coisa do sovaco lá para falar. Eu tô falando sovaco para não falar daquele outro lugar, né? Mas assim, aí opina lá de forma sem fundamentação, sem nada. Por isso que eu falo, né? A função suas, né, como contador, quando for explicar para o cliente, para falar para o cliente, tem que ser uma explicação ok, técnica fundamentada, para o cara colocar fé naquilo que você está falando, né? Então, chegou alguém lá no escritório da Bruna Paola, né, e falou, eu tô querendo aqui, eu tenho uma empresa de distribuição de bebida e tal, e tipo assim, eu tenho um amigo que tem e ele colocou lá, todo mundo que trabalha na sede lá dentro da empresa, ele colocou como auxiliar de serviços gerais, por exemplo, né? Para pagar o mesmo salário para todo mundo, embora as pessoas desenvolvam funções diferentes lá. E isso aí ele falou que está economizando muito no imposto, porque tem o carregador de caixa de refrigerante de cerveja, que pela legislação, que pelo... eu esqueço o nome... tem pelo pacto da categoria lá, né, pelas normas da categoria, eles têm que ganhar, por exemplo, 10%. Então ele não está pagando esses 10% e tal, colocou todo mundo e isso está funcionando lá, ele está economizando, tipo assim, 10 mil por mês nisso aí, né? Eu quero fazer a mesma coisa. Aí, tipo assim, você tem que falar com o cara, olha, tudo bem, você vai economizar 10 mil por mês, né, se você fizer isso aí. Agora, se eles te levarem na justiça e tal, você corre o risco aí de pagar 100 mil para cada funcionário. Quer dizer, você economizou 10 mil por mês, né? Em um ano, 120 mil, né? E se 3 funcionários te levar na justiça, vamos pôr que o cara tem 5 lá. Se 3 te levar, porque é assim, né? Se um levar e se o cara ganhar, acabou, os outros vão levar. Né? Porque vão ficar sabendo, vão ver que o cara ganhou 50 mil, o cara reformou a casa, o cara comprou um carrinho e tal. Quem que não vai querer fazer a mesma coisa? É assim, isso eu estou falando, a experiência que me mostra, né? É fato comprovado, né? Sempre. Às vezes chega um cara que... Há pouco tempo teve um exemplo aqui em Unai tem uma borracharia muito grande num posto de gasolina. Veio um cara aqui no meu escritório, eu entrei com a ação para ele, ganhamos, fizemos um acordo lá para o cara pagar ele 15 mil, né?
Aí passou 3 semanas, vieram mais 3 ex-funcionários lá, né? Quer dizer, de um vieram mais 3, no total 4, né? Com a mesma demanda. Por quê? Justamente porque viu que esse ganhou, aí o cara sai arrastando, né? Sai contando, o advogado me fez tal, ele comprou uma moto, né? Uma moto toda, uma 125 toda estilosa e tal, foi andar lá na quebrada, os colegas viram e falaram, opa, né, da onde você tirou? Aí ele conta, o cara conta e vem, entendeu? E é assim que funciona. Então, assim, por quê? O cara estava fazendo lá, era orientação de advogado querendo, economizar, entendeu? O cara vai num advogado, vai num contador, aí o pessoal fala, arrisca. O pessoal fala. Por quê? As pessoas tendem a falar aquilo que o cliente quer ouvir, né? E eu, às vezes, eu já contei isso aqui, eu perco o cliente porque eu jogo a real. Eu não estou falando isso aqui, gente, porque eu sou... hoje em dia está muito na moda esse termo de... como é que fala? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, boa gente e tal, que eu quero fazer média com vocês não, entendeu? Estou falando com vocês o que eu acho mesmo, né? Igual, tipo assim, igual eu tô falando, a gente não é santo, tem coisa que rola, né? Na conversa ali, no desenrolar da conversa, a gente tem que entender o que está acontecendo e tal, tem que ter o jogo de cintura. Mas assim, sempre, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, sempre você tem que deixar bem claro, porque aí, e bem claro, e você entender também quais são as consequências para você, né? Igual o Eduardo falou aí, se você vê que você vai assinar um trem lá, que depois a responsabilidade vai sofrer para você, aí você tem que pensar bem antes de assinar. Se vale a pena ou se não vale, né? Porque é isso que o camarada tem que pensar, né? E deixar claro para o cliente, falar, olha, as opções são essas. Se você optar pelo errado, eu não vou assinar. Aí você vai procurar outro contador para assinar para você. Porque isso aqui eu não posso assinar, porque se eu assinar, eu que vou sofrer as consequências, né? Não é verdade? Né? Há pouco tempo, gente, olha o que aconteceu, né? Teve um processo de interdição que o laudo foi dado por telefone. Aí o cara, o médico, ligou, né? O pessoal estava aqui, veio pro escritório. Aí, como é que funcionou o negócio? Né? Eu quero interditar o MacGyver. Né? Aí o MacGyver tem lá um problema cognitivo, né? E tal, tem o laudo e tal. Aí eu entrei com a ação de interdição do MacGyver. Tá? Aí o médico fez a perícia do MacGyver, o médico da justiça, por telefone. Aí ligou para mim, né, que era o cara, o autor da ação, que queria interditá-lo, e perguntou para mim como que é o MacGyver. O que eu falei, o que eu falava, ele colocava lá no laudo. E se não fosse verdade, né? E se fosse uma armação? Se eu tivesse fazendo um negócio só para que ele tivesse, para ele ganhar um benefício, para ele ser aposentado, enfim, né? Com segundas intenções, né? Então, o que eu falasse lá, o cara ia colocar no papel, né? Não foi o caso aqui não, porque todos, né, que estavam nestes processos realmente tinham problemas seríssimos de cognição, né? Graças a Deus, assim, graças a Deus, não pelo problema, né, gente? Mas eu falo assim, graças a Deus que tava tudo o negócio. Mas assim, eu achei, em razão da pandemia, eles fizeram dessa forma. A justiça optou por essa forma, mas eu achei assim um absurdo, entendeu? Até a mãe de uma menina que tinha, né, deficiência, a mãe, uma cliente que era mais esclarecida, ela falou comigo, ela falou, não, tipo assim, o que eu falei, o cara colocou no laudo, e se eu tivesse mentindo, né?
Só que ela não mentiu, mas assim, eu falo que tem, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, tem muitas formas da gente tá driblando aí, né? Enquanto profissional, vai muito do profissional, gente, né? A gente costuma falar assim, o Brasil tem corrupção demais e tal, né? Fala isso, mas a corrupção, ela tá onde? Nos cidadãos, né? Tipo assim, é a gente que muitas vezes contribui para isso. Então vamos lá. Vejamos desculpem. Marco Aurélio Greco distingue o planejamento tributário das seguintes figuras. Então nós estamos na página 16 aí. Atos ilícitos, né? Aí eu já falei qual é o conceito de ato ilícito. Eu já falei na hora anterior. Que se caracterizam por ser condutas repelidas pelo ordenamento jurídico, né? Contrárias à lei. Extrafiscalidade e incentivos, conceituados como condutas que são incentivadas ou induzidas pelo ordenamento jurídico. Opções fiscais, definidas como as condutas positivamente autorizadas pelo ordenamento jurídico, e substituições materiais ou mera abstenção de fatos, condutas em que o contribuinte modifica sua opção de consumo ou deixa de realizar determinadas condutas e que são indiferentes ao ordenamento jurídico. Então, igual eu estou falando, né, dessa intimidade, né, do planejamento tributário com o direito, né? Então a gente está vendo aí que tudo aqui passa, né, pelo conceito de ordenamento jurídico. Está tudo aí dentro do ordenamento jurídico. Então vejamos as especificidades de cada uma dessas figuras e as razões para que não possam ser considerados como planejamento tributário. Então está fazendo aí a distinção, né? Está explicando aí direitinho, especificando o que são essas figuras e explicando, consequentemente, por que elas não podem ser consideradas como planejamento tributário. Atos ilícitos. O planejamento tributário, isso aí a gente discutiu na última aula, foi uma discussão bem interessante, né? Abrange necessariamente atos praticados de acordo com a lei, seja ela tributária, penal ou civil, né? Então, assim, a prática de atos em desacordo com as prescrições legais, né, com aquilo que está na lei, mesmo tendo por consequência exclusão ou a redução de pagamentos de tributos, não pode ser considerado como planejamento tributário, tá? Então, eu não vou ler tudo aí não, mas assim, eu quero que vocês entendam, depois vocês leem aí, mas vocês entendam que o planejamento tributário tem que ser aquilo que esteja dentro da lei, né? Extrafiscalidade, incentivos e benefícios. A segunda figura próxima ao planejamento tributário, mas que com ele não se pode confundir, é a extrafiscalidade e os incentivos e benefícios fiscais. Greco sublinha que se tratam de situações em que o ordenamento jurídico, desejando a obtenção de certos resultados, veicula normas no sentido de incentivar ou induzir a conduta dos contribuintes. Então, ele faz aí essa distinção entre planejamento tributário. Distingue a figura da extrafiscalidade, em que o objetivo é alcançado com a simples modificação da conduta do contribuinte, como no caso do princípio da seletividade aplicado aos produtos supérfluos, e os incentivos fiscais, que demandariam a maior participação do contribuinte para sua obtenção. Nos dois casos, o efeito é, regra geral, a redução da carga tributária. Quer dizer, os dois casos aqui que podem ser conceituados como extrafiscalidade, eles induzem a redução da carga tributária. Mas a diferença com relação ao planejamento tributário é que esta consequência é desejada positivamente pelo ordenamento jurídico através de expedição de normas específicas para este fim. Na prática, a extrafiscalidade e os incentivos podem ser disciplinados por normas jurídicas que têm por objetivo alcançar certos resultados, né? Esses resultados podem ser tanto impedir a prática de certas condutas,
como de incentivá-las ou obtê-las. Então, ele está fazendo aí não podem ser considerados como planejamento tributário, né, gente? Em sentido estrito, né? No sentido denotativo do termo, né? Por fim, a gente tem aí as opções fiscais, que são alternativas criadas pelo ordenamento jurídico, propositalmente formuladas e colocadas à disposição do contribuinte para que delas se utilizem conforme sua conveniência. As opções fiscais representam escolhas postas à disposição do contribuinte e geralmente dizem respeito à forma de recolhimento do tributo, né? São escolhas que, enquadrando-se o contribuinte nas condições estipuladas em lei, podem ser por eles realizadas. Então, é diferente aí do planejamento tributário, né, gente? Porque cabe o cara escolher ali para um caso determinado, né? Então, não dá para dizer que é planejamento tributário, não, tá? Por fim, na página 21, aí, ó, substituições materiais ou meras abstenção de fatos. A última figura que não se deve confundir com planejamento tributário são as substituições materiais ou as meras abstenções de fatos. Então, um fumante que deixa de fumar, né, gente? Por óbvio, deixará de pagar os tributos incidentes sobre o cigarro, né? Então, assim, é uma opção da pessoa, não quer dizer ali que é uma questão de planejamento tributário, não. Aí, gente, assim, a gente encerra essa apostila aí, a primeira apostila, né, da AV2. Na próxima aula eu vou passar uma nova apostila para a AV2, tá? Não vai ser uma apostila longa, não, vai ser menor do que essa, tá? Vou passar também um trabalho até a próxima aula, igual eu falei, né? Vai ser o mesmo critério aí da AV1. E eu vou lançar as notas da V1 no TOVS aí na semana que vem, tá bom? Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma colocação? Querem fazer algum comentário? Tá tudo tranquilo? Estão entendendo? Tá dando para levar aí, gente? Show de bola a aula, professor. Da minha parte, tudo ok. Então, beleza, gente. Então tá bom. Qualquer dúvida, podem me perguntar pelo grupo, tá? Podem me perguntar pelo AVA lá, podem ficar à vontade. Assim, espero que, né, dentro dessas condições nossas aí, a gente possa fazer um semestre bacana aí, tá? Então, beleza, gente. Bom resto de quinta-feira aí, ótimo final de semana. Fiquem com Deus, tá? E vão queimar a vela da vida aí devagar, viu, gente? Não vão queimar com força demais, não, hein? Até mais. Valeu, Um abraço, boa noite. professor. Boa Boa noite, semana. até mais. Valeu, até mais.